do Brasileirão de 20 anos atrás. Detalhes pra gente, Ernest, por favor. É que eu acho que a gente tem que deixar claro algumas coisas, né? Primeiro de tudo, essa questão de como ele diz ali, né? Revisionismo, o próprio Leonardo Aquino pede, né? Ou fala sobre, não é simplesmente assim, olha, nós ganhamos, tira do Corinthians e entrega para o Inter. O que está se pedindo, o que está se falando em cima de depoimentos, em cima de documentos, em cima de análises de personagens da época, que o Internacional seja reconhecido também como o campeão brasileiro de 2005. Não é tirar o troféu do Corinthians e entregar para o Internacional, não é isso. Assim como, por exemplo, o 87, Guimarães. Sport ou Flamengo? Quem é o campeão brasileiro? Pra mim, Existem dois tipos de entendimento. O Flamengo, o pessoal do esporte acha que é o esporte. A Copa União, os outros tipos. Copa João Avelange, por exemplo. Né, que também é um pouco diferente, mas, por exemplo, o Vasco deveria ter sido VO aquele jogo, não deveria ter acontecido, porque o Vasco, que era o mandante do jogo, não permitiu que a partida continuasse, por conta do alambrado que caiu lá e tudo mais em São Januário. Sem contar o seguinte, o Atlético Mineiro unificou títulos, o Santos unificou títulos, se eu não me engano tem uma pedida também para o Fluminense, o próprio Palmeiras, enfim, tem um monte. O Bahia, estava esquecendo do Bahia também, tem um monte de exemplos, e se a gente for olhar na questão juridiquês, até jurisprudência, né? Para tu fazer um pedido como esse. Sim. Eu acho que isso aqui é legal pelo seguinte, o Leonardo Aquino, tem que deixar muito claro isso, o Leonardo Aquino é um conselheiro e advogado desse grupo Sangue Colorado, como o Sonda acabou de falar, tá? Mas ele faz parte da oposição à gestão do presidente Alessandro Barcelos. Ou seja, não se trata de o presidente querer pegar e surfar na onda agora do documentário ou pegar a hype do momento do assunto e tal, vamos tentar salvar nossa gestão. Quem está propondo isso aqui é um conselheiro de oposição. Ou seja, que querendo, inclusive, pelo bem do Inter, ou pelo, vamos dizer assim, reconhecimento do título que é cabido e devido ao Inter, sabe? Aglutinar e todo mundo como instituição juntos até a CBF. Guimarães. Cara, a gente basicamente viveu de perto aquele ano de 2005, já estava trabalhando e a gente sabe muito bem o que aconteceu e as repercussões. E que bom que o jornalismo, né, porque o documentário é um documento jornalístico, audiovisual, que retrata e lembra desse episódio ocorrido há 20 anos. Eu acho que o Inter está no seu direito, eu acho que é legítimo que o Inter busque isso na justiça, o Inter tem mais que fazer isso. Aquele campeonato, quando se tem a ideia de refazer os 11 jogos, para mim aquilo já estava de forma assim, muito notória que havia ali um escândalo e uma gambiarra para fazer o que deveria ter sido feito na época, que era cancelar o campeonato diante da comprovação de manipulação de resultados. O tempo passou, esse objeto ficou muito, muito mal discutido. Aqui no Rio Grande do Sul ele foi grenalizado terrivelmente, né? Outras coisas aconteceram, por exemplo, o árbitro de Corinthians e Inter não é o Edilson, é o Márcio Rezende Freitas. Aquele erro, que é um erro, eu nunca sei quando é de fato ou de direito, né? Que é o erro do pênalti. É o erro de fato. É um erro de fato. Não né? é o erro de direito. É um erro de fato. Não envolve a máfia do apito e as pessoas fazem muita confusão. Né? Não envolve comprovadamente a máfia do apito, a gente tem o direito de desconfiar. E no meio disso tudo eu acho que é legítimo sim que o Inter busque. Agora, é muito mais amplo que isso, é muito mais amplo do que simplesmente fazer justiça ao Internacional, que é uma parte disso. O que aconteceu naquele ano é quase que uma chancela para a gente desconfiar permanentemente da arbitragem brasileira. Esse direito a gente tem, a gente não pode acusar, mas desconfiar de muitas coisas que aconteceram depois de 2005, a gente tem esse direito. A gente pode desconfiar e a gente pode, inclusive, apurar, porque isso é um trabalho jornalístico.
Se não achar nada, ok, é o erro. Agora, desconfiar, ninguém pode tirar o direito das pessoas. O precedente foi aberto. Foi. Ribeiro. Cara, muitas vezes eu faço contrapontos aqui no programa, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu simplesmente acredito no que eu falo. E as pessoas se surpreendem com isso, né? Mas é verdade. Nesse caso específico, eu vou respeitar muito o sentimento do torcedor do Internacional e até por isso eu vou dizer algumas coisas que me parecem racionais. O documentário, eu não vi nada de novo. Tu tem alguma informação nova no documentário? Só declaração. Tá, mas não tem informação nova, tá? Tem o cara. Não, tem o Edilson admitindo falando, erro. né? Mas ele já fez declaração. isso. Tem o Os autos Edilson já fizeram falando. isso. Em tudo que isso ele... O que ele está dizendo, não há uma outra prova. Isso não tem nada, não tem nenhuma outra prova. Isso, Tem nada isso, de isso no diferente. ambiente jurídico se chama confissão, tá? Tá bem, mas ele já fez isso aí. Não, mas não dessa forma, né? Qual é? Não, mas como ele teve que... Ele foi julgado. Está nos autos a confissão dele. Então, eu estou sendo pragmático, gente. Entendam, por favor. Então, não tem nenhuma novidade. O que tem é uma visibilidade, né? E agora com a rede social que se amplia muito, né? O momento do Internacional, por mais que o Hércio, e é verdade, venha da oposição, não interessa. O momento, ele é conveniente para essa direção surfar nessa onda. Plenamente contigo. Então, Ribeiro. o que acontece é que o cara, presidente não. Barcelos recebeu de presente. Deixa ele concluir. Deixa ele concluir. Deixa ele concluir. Ele Ele ouviu recebeu- vocês aqui. Tá bom. Ele Não, eu recebeu vi de vocês. presente, entendeu? Um fato que vai lhe ajudar a ser uma cortina de fumaça. Gente, tem no juridiquês, eu já brinquei outras vezes, mas aqui é uma verdade. Existe uma coisa que diz o seguinte, ó. Existe a verdade e a verdade que você pode provar. O que eu estou dizendo isso? É óbvio que o campeonato foi roubado, né? O que a nota do conselheiro diz? Consenso popular. Consenso popular não é lei. É consenso popular. Todo mundo sabe que o Corinthians ganhou roubado. O próprio presidente do Corinthians da época já disse isso, lembram? Tá? Todo mundo sabe disso aí. Agora, legalmente, eu não vejo nenhuma possibilidade do Internacional reviver isso. Não tem. O que tem é o ilusório. É o sentimento, é o emocional e a oportunidade. Então, eu posso até... uma sugestão que eu dou ao torcedor do Inter. Acompanhe os movimentos, legal. Se você quiser, né, tomar para si de novo essa raiva, é justo, porque o torcedor do Inter tem que ficar muito desconfortável com o que aconteceu. Agora, não se iluda de que o que você quer vai acontecer. Eu não acredito. Né? A minha linha de pensamento é a mesma do Ribeiro quando a gente analisa o hoje. O que aconteceu 20 anos atrás, todos aqui já colocamos aqui de maneira muito clara. Popular, como disse é um a Lata. consenso popular. Eu acho que essa etapa ela está vencida, tá? O ponto para mim é o seguinte: o presidente Alessandro Barcelos, se não o fará, a minha sugestão é que faça. Ele vai fazer porque ele tem que fazer. Se agarre com todas as suas forças na possibilidade da sua gestão ficar marcada como a gestão que lutou para reconhecer de maneira legal, Isto. via CBF, o Internacional como campeão brasileiro no ano de 2005. Mais ou menos. Sabe por que mais ou menos? Sabe por quê, Bruno? Pelo seguinte, o presidente Alessandro Barcelos, na sua gestão, não deixará nenhum legado. Nenhum legado. A menos que o Internacional, no ano que vem, conquiste um grande belo título. legado, uma dívida de quase 1 É bilhão. isso, financeiro. Que não é só dele, né? Óbvio. mas Aumentou, ele aumentou bastante. Ah, aí sim. Então, Agora tu corrigiu. a leitura é a seguinte. Nesse momento, presidente, não importa se vem da oposição, não importa de quem vem, se agarre à possibilidade do Internacional ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Não ignore o pedido. Não ignore o sentimento da Ele não torcida, vai sabe por ignorar. quê? Não É uma ignora. Sabe por quê? oportunidade Porque o torcedor maravilhosa. vai se sentir Está indo por um viés. representado. Vocês estão indo por um viés que impacta... Racional. Não, é racional, mas porque vários vieses podem ser racionais.
Mas eu acho que a preocupação sobre o que vai acontecer com a atual gestão, se é cortina de fumaça, se é o legado do Alessandro, se eu acho que é maior que o Alessandro. É maior que o Alessandro. Desculpa, Ribeiro, legalmente existem vários indícios que levam, no mínimo, para uma discussão jurídica. Não, tem novidades, gente, tem novidades. Qual é a novidade? Tem novidades. Isso aí Qual é a novidade? Tem novidades. Quando tu fala ali sobre consenso popular, tá? Que para a lei não serve para nada, é mais ou menos. Porque todo clamor público, ou seja, discussão em opinião pública, no ambiente de opinião pública, leva a outros elementos que funcionam juridicamente. Me desculpe, mas clamor público... Não, mas Depois, eu só acho assim, prende, sabe por que não é cara. calor público? Porque não é unanimidade. É o calor público Como da não torcida unanimidade, do Internacional. Cara, eu vou te dizer, por exemplo, assim, Fala, eu não concordo. Então, o consenso dito pelo próprio Ribeiro... Elabora porque tu não concorda, eu gostaria de Tá, saber. e não é porque eu sou gremista, antes que diga, porque senão eu vou pro bar tomar uma cerveja e falar besteira com vocês. Não é o caso, tô falando muito sério aqui. Eu sei que o Inter, ele acabou sendo prejudicado, porque muito provavelmente o Inter seria o campeão caso os jogos não tivessem Mas sido... isso não é Deixa eu terminar, Ribeiro. fato. Deixa eu terminar. Daí depois tu discorda ou concorda. É fato. O Inter acabou sendo prejudicado porque os 11 jogos foram anulados. Por que os 11 jogos foram anulados? Para fazer com que o Corinthians fosse ajudado? Não. O próprio Ernest explicou isso aqui. Não. Por quê? Porque teve erros do árbitro, que inclusive confessou por conta de manipulação, apostas, etc. Isso fez com que os jogos fossem anulados. E esse é um motivo... Esse é o fato. Esse é um motivo para anular os jogos. Se ele pitou errado, porque quis, porque tinha um combinado, porque cometeu um erro, um crime, sei lá, os jogos deveriam ser anulados. E uma vez anulados, precisaria que a rodada, ou as rodadas, foram 11, fossem feitas novamente, os 11 jogos. E foram. E o Inter não ganhou o campeonato. Até porque chegou na última rodada, o Inter dependia de uma vitória dele próprio e que o Corinthians não vencesse. E o Corinthians não venceu na última rodada. E o Inter perdeu pro Coritiba. Então, mesmo com tudo isso, o Inter teve a oportunidade e não conseguiu. Aliás, mais uma vez, né? O Inter também reclama de 2020, que eu acho que foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Flamengo, a expulsão do Rodinei, para mim, errônea. O pênalti no Ramiro também achei que tinha que ser dado. Mas o Inter teve a oportunidade também de ganhar do Sport. Não ganhou do Sport. Não ganhou. Então, só para pegar um exemplo, a gente não vai debater 2020, mas o que eu estou dizendo aqui, além da oportunidade que o próprio Inter teve, mesmo com tudo isso, os jogos não foram anulados da cabeça de alguém para ajudar o Corinthians ou para prejudicar o Inter. Os jogos foram anulados porque os jogos tinham que ser anulados. Não, perfeito. Houve erro nos 11 jogos, então tinha que anular e jogar Até de novo. aí, tudo bem. E isso foi feito, gente. Até Então aí- acabou. até Aí, aí, muitos Bruno. anos depois, querem reivindicar um título. Eu acho que fica até feio pro Inter isso, na boa. O Inter tá quase 15 anos sem ganhar um título, aí quer ganhar um título de 2005. Olha pra frente. Não, isso não muda Por nada. favor, Isso né? não muda nada com o presente do Inter. E assim, ó, eu poderia concordar com o Ribeiro de que estão surfando na hype e tal do momento se a efeméride não tivesse sido trazida à tona. A efeméride dos 20 anos, né? São 20 anos da máfia do apito. Bah, vamos aproveitar que são 20 anos da máfia do apito e vamos agora na CBF. Não, só um pouquinho. O clamor público que o Ribeiro está falando e contra esse clamor público se dá em cima de um fato público, se dá em cima de uma repercussão tremenda dentro do próprio país, a ponto de ser um documentário feito dias depois, 20 anos depois. Sem contar que, na ocasião, o Inter queria entrar na justiça. E a FIFA foi lá e pressionou o Inter para que não fizesse, porque senão não jogaria Libertadores de 2006. Porque existiam sócios do Inter na área civil que queria colocar o campeonato sob suspeição. E mais, Ribeiro, tu me desculpa, mas eu vou te trazer fatos aqui, porque eu tenho o documento, tá? E eu acho que a gente tem que fazer um bom jornalismo, tá? O documento, ele deixa muito claro, tem artigos da da CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tem questões precedentes no âmbito global,
não se trata, inclusive, só de Campeonato Brasileiro. Olha só, no plano internacional há precedentes emblemáticos de retificação de títulos. Por exemplo, em cima de fraudes, tá? Fraudes e manipulações, tá? Ele vai falar no caso do Olympique de Marseille, em 93, na França. Ele está falando da Juventus, na Itália, em 2006. Ele está falando ótimo, de... Santos e Portuguesa, Campeonato Paulista de 72. Perfeito? Ou seja, então tu não pode chegar no programa, e dizer que não existe nenhuma questão jurídica. Não é caso Olympique, é um caso... Não, foi isso que ele falou. Não é isso. Não é isso. O interesse mal. Não é isso eu vou que te ele explicar, Tá, entendeu? então beleza, desculpa. Olha só, vamos ser bem pragmáticos, tá? Vamos lá. O que aconteceu, eu lembro bem, porque nós estávamos muito atuantes na época, entendeu? Inclusive, eu fui fazer o jogo do Inter Curitiba, uma pena, porque se tivesse vencido o Curitiba, nada disso tinha Mas por goleada, né? Por goleada, em cima inclusive, dos jogos que o Corinthians teve refeito. Olha só, pragmaticamente falando, tá? Vamos admitir que os jogos não fossem adiados, que é o que o Inter alega, né? Remarcados. Eles foram O Inter remarcados. seria campeão. O que indica isso? Tu não sabe? O que indica que se os jogos não tivessem sido adiados, nós não estávamos na última rodada. Existiam vários jogos ainda. Não, então a gente não pode falar de nenhuma arbitragem. Por exemplo, eu não vou mais reclamar do pênalti não dado no Ramiro, porque eu não sei se o cara ia converter o pênalti. Olha só, de novo eu estou sendo pragmático, tu está sendo emocional. Não tô. Tu tá dizendo, o que tu tá dizendo é o seguinte: quem garante que se os jogos não fossem anulados, o Corinthians não buscaria os 4 pontos que ganhou anulados com os jogos anulados? É isso que tu tá perguntando. Tá perguntando se. Também né? Tu tá indo em cima do C. Eu tô indo em cima do C também. Então não reclamamos mais do Ramiro, porque quem garante que o Alan Patrick faria o pênalti? O Alan Patrick não, o Edenilson faria o pênalti. Comigo, se existe o C pra tudo, não é factual, não é pontual, querido, é interpretativo. Todo fato jurídico é C. Todo fato, evidente. É apenas para a narrativa. Não, mas é claro, justamente. Então, você como defesa diz C, aconteceu um negócio, eu como acusação digo C, aconteceu outro. E aí o juiz, ele vai dizer mais correto aqui do que mais correto aqui, pelo amor de Deus. Me responde de forma objetiva, por favor. Os 11 jogos que foram anulados, houve erros ou não houve erros nos 11 jogos que foram anulados? Foram anulados corretamente eu te confesso que nesse caso eu não sei te responder. Não, peraí, foram manipulados. O que eu sei é que eles foram manipulados. Eu não lembro assim, foi manipulado por isso. O que eu quero dizer assim, eu não lembro se foi manipulado por isso, mas por isso, por isso. Eu só vou trazer um exemplo. Tem um jogo do Figueirense, o Edmundo jogava no Figueirense. O jogo do Figueirense em que o Edilson recebeu grana para que o Figueirense perdesse o jogo. Tinha que favorecer o adversário do Figueirense. Aí ele disse, cara, olha só, não rolou porque o Edmundo estava na noite inspirada, o Edmundo fez chover no jogo, o Figueirense ganhou aí, não tive como fazer. Só, ele fala isso. Então, há jogos ainda, só um pouquinho, há jogos ainda em que havia a intenção do dolo, havia a intenção da má-fé e ele não conseguia porque os caras dentro de campo resolviam, tá? Então tu tinha que fazer mais coisa ainda, cara. Isso. O correto talvez seria exterminar o campeonato de 2005, quer ver sabe? uma coisa? Quer ver uma coisa? Não, só deixa eu concluir para pegar a esteira do Ribeiro e passar a palavra pro Bruno em seguida. Eu sei que o Ert não vai gostar do que eu vou falar e a torcida do Inter não vai gostar. Pode manter o GC, tá? Quando o Edilson fala sem máfia do apito, o Inter seria campeão, é a opinião do Edilson. É isso aí. Claro, É a opinião do Edilson. Não é verdade. Não é o fato. Não tem novidade nenhuma. Entendeu? É a opinião do Edilson. É isso aí. É isso aí. Esse é o ponto. A gente está misturando como se isso fosse uma prova. Porque o que está colocado assim, de forma muito efetiva e prática é que 11 jogos foram anulados e talvez mais jogos, como disse o Guimarães agora, pudessem ser anulados. Claro. Mas aí então acaba com o campeonato. A partir do momento em que foram jogar novamente os jogos, passa a valer a partir do momento que foram jogar novamente os 11 jogos. Isso, então tu vai ter que anular os jogos jogados. Isso. Tu vai ter que anular de novo os jogos jogados. Não existe isso. Em lugar nenhum, há precedente nenhum disso aí. Mas por isso que o Guimarães tem razão. O mais prudente era cancelar o campeonato. Na época, né? Cancelar o campeonato. Lá atrás. Só um detalhe. Se esse documentário não tivesse sido produzido e publicizado,
talvez o Internacional não tivesse esse Talvez não, ímpeto. com certeza. Justo, mas é claro, porque Então, aí assim, sim vocês iam estar certo de dizer que é oportunismo. Não, mas assim, ó, o Inter ia ficar calado. O Inter só está fazendo essa movimentação por causa desse documentário. Clamor público. Porque existe um clamor público. Não, porque existe um troço que foi roubado, que todo mundo fala que foi roubado. E aí agora, depois de 20 anos, está vindo à tona justamente porque é um absurdo. Se eu chegasse e dissesse assim, ó, se eu chegasse e dissesse do nada, no meio do programa aqui, mas nós temos que lembrar de 2005. Tá, isso aí é oportunismo. Mas deixa eu entender, Pedro, assim, eu entendi, Pedro. O que tem que o Inter usou o documentário para... Não é o Inter usou. Essa demanda que está surgindo agora através do Inter é justamente por causa dos 20 anos, entende? Eu não acredito que nós estaríamos... Tá, não, mas a minha pergunta é o que tem? Não, O que tem? Não, porque tu está trazendo um problema do Inter estar falando sobre o assunto porque faz 20 anos. Não é problema, é que o Inter está se agarrando numa situação para tentar salvar algo que não tem como salvar, que são os insucessos recentes. O Inter tem que justificar. não é isso, Bom, gente. é a minha opinião. Já, tudo bem, desculpa, eu respeito a opinião. Mas olha só, isso foi porque o assunto volta a ser jogado na opinião pública. E tudo que é de interesse da opinião pública acaba repercutindo, tá? A gente pode discutir se o Inter não deveria ter feito isso antes. Eu até acho que poderia ter feito isso antes, tá? Que eu acho que é o teu ponto. Por que só foi feito agora? É porque tá jogado a opinião pública. Mas me desculpem, tá? Embora os casos do Olympique, que foi do Tapiá, que é o cara que subornou lá, do Olympique, mais Juventus, que teve comprovadamente manipulação favorável à Juventus. A diferença de precedente é que nesse caso da máfia não há comprovadamente benefício ao Corinthians. O que há é a destruição de 11 jogos e o ato de refazer outros 11 jogos. Porém, quando o condenado, me desculpa, mas isso, mesmo sendo a opinião dele, Gamba, quando o condenado ou o protagonista do caso, que é o Edilson Pereira de Carvalho, diz que se não fossem os jogos o Inter seria campeão, cara, isso é um precedente enorme, tu me desculpa. O presidente do Corinthians, o presidente do Alibi falou. Quer ver outra coisa? Mas a justiça O próprio presidente do Corinthians falou, gente. Se eu sou advogado, já analisou isso aí. se eu sou advogado, eu vou dizer que não é opinião, que é um fato que ele sabia disso. E tu vai discutir na justiça. Bora lá, então! Perfeito! Porque bora lá! Mas o Edilson, Bora lá! não tem como provar o que ele falou. Não porque sei, é opinião. não sei. O réu está dizendo. Se o réu está dizendo isso, é porque talvez não seja opinião. Eu vou pra justiça. Vou pra justiça. Eu vou te fazer o seguinte. Eu tô falando em termos jurídicos. Eu vou te fazer uma pergunta prática agora. Rapaz. Eu vou fazer uma pergunta prática agora. Eu quero que tu olhe para a câmera da verdade. Eu não minto. Tá. Tu acredita realmente que é possível reverter? Seja bem sincero. Eu vou ser bem sincero, tá? Tá. Bem sincero mesmo. Acho dificílimo reverter. Mas acho que o Inter tem que lutar na Mas é que justiça. vocês estão usando um termo. É que vocês estão usando um termo errôneo. coisa. Vocês estão usando um termo errôneo. Reverter significaria o seguinte: pega a tacinha que está lá no Parque São Jorge, em Itaquera, no raio que o parta lá em São Paulo, e traz aqui para o Beira-Rio e coloca na sala de troféus do Inter. Não é isso. Não é isso. O Inter está pedindo que seja reivindicado o título brasileiro em cima do da não anulação dos jogos. É isso que o Inter está pedindo. O Inter em nenhum momento está falando assim, ó, esse cara não é mais titular, não é mais campeão brasileiro. Mesmo assim, eu acho difícil que isso aconteça. Os pontos que o Inter precisa daquele campeonato para... Quem é que vai perder esses pontos pro Inter para ir para ganhar? Por isso que ninguém vai perder. Porque não tem como, da mesma, querido. Mas é justamente... O Inter vai ter Eu te faço a pergunta. Eu te faço a pergunta. Tira daqui, Ribeiro, isso não tem nada a ver. Isso não Anularam o campeonato porque não estamos falando... Tiraram da Juventus e ninguém ganhou ponto. Não tem nada a ver isso aí. É porque não estamos falando de pontuação, cara. É simplesmente só chegar e dizer o seguinte, ó, o Internacional fez pontuação de campeão sem os jogos refeitos. Tá. O Corinthians fez
fez pontuação de campeão com os jogos refeitos. Tá. O Corinthians e o Inter são os campeões brasileiros de 2005. Assim Não tem como, sentido isso. assim como Flamengo e Sport, assim como... A CBF já disse que o faz esporte é o sentido. campeão. Vamos lá, O Flamengo faz pode sentido. alegar o que quiser. Exato, porque sempre é Deixa pro eu falar uma Flamengo, coisa. sempre é pro Deixa eu falar uma Corinthians. Ontem o Atlético Paranaense foi assaltado. Isso aí tudo é emocional. Mas é outra gente. coisa. Se o Eris chegasse outra aqui coisa. no programa e falasse assim pra mim, ó, o Inter é o campeão moral porque o Inter foi assaltado no confronto Mas isso direto. se fala há 20 anos. Exato. Isso e todos eu, sabem, e Janos. eu concordo. É isso. Foi pênalti claríssimo do Fábio Costa em cima do Tinga. Absurdo maior ainda o Tinga ter sido expulso. Cara, isso Tá, e por que há 20 anos o Inter não pleiteia isso? Mas aí foi um grande erro da arbitragem, que todo mundo reconhece. Isso. Assim como recentemente o Yuri Alberto levantou o braço, não deram pênalti pro Grêmio. Assim como o Corinthians é favorecido a vida inteira. E isso está certo, mas isso é outra coisa. O debate dos 11 jogos foram 11 jogos feitos de forma equivocada, que tinham que ser anulados e refeitos. Foram refeitos e o Corinthians levou a melhor e acabou. No caso do Inter, Acabou. Guimarães, no caso do Inter, presta atenção, tá? E vou te lembrar um fato também, tá? Tá. O Internacional, o Inter entrou em final de 2005, o Inter foi com o presidente Fernando Carvalho. Sabe o que aconteceu? O presidente foi aconselhado Fica quieto. a ficar retirar quieto. tudo. E Era foi se Sim, lembrou a que história do E DVD. que ainda bem, né? A história Não, do é, ainda é bem, 2009, porque, Léo. e ainda bem, porque aí o Inter Não, mas aí tinha participou da uso, Libertadores, só quero que diga uma ganhou coisa, e se tornou campeão do tinha mundo. uso de Só ali, quero- o início daquilo, Gamba, só para relembrar, para fazer justiça, tinha uso de laranja ali, tá? É aconselhado a não entrar, porque daí ia parar em instância comum. É, porque o Inter foi e uma justiça comum, ia tudo sofrer mais. E tu, o que tu quer que Tá. aconteça Eu quero agora? só- O que tu quer que aconteça agora pro Inter? Não, a CBF vai agora se reunir, nós vamos dar um tiro. Quero isso aí. Gente, pelo amor de Deus, cara. Nós não podemos vender essa ilusão pra torcida. Porque, assim, ó. Vai vender, Ribeiro. Vai servir. O presidente tem que fazer. Todo Ele tem mundo que fazer fez essa isso, pantomima. Ribeiro. Porque a torcida quer que ele faça. Palmeiras fez isso, Mas pelo amor de Botafogo fez Deus. isso, Santos fez isso, um monte Ah, de é gente dia dar o fez. título mundial pro Palmeiras. Vamos lá, entendeu? Vamos aqui. fazer isso aí. O Atlético Mineiro É que tem, fez. tem uma questão aí que o Bruno trouxe há pouco ali que não pode passar batido, tá? Tão grave quanto a manipulação foi o que o Márcio Rezende fez E isso no prejudicou Pacaembu. o Inter. Ali Mas tem é o de benefício. fato. Aquilo que tu estava discutindo, Isso prejudicou que o a Inter. manipulação não comprova o benefício ao Corinthians e o prejuízo ao Inter, o jogo do Pacaembu é o benefício ao Corinthians e o prejuízo ao Internacional. Perfeito. Ali, naquele jogo. E um advogado ali- não pode e transformar esse é isso. tão- Não Não pode. Nada. Não pode. Pode! como. Ele Só pode se o dizer Márcio que admitir que era ele roubou. sistêmico, que estava tudo, absolutamente tudo contaminado. Emocional de Desculpa, novo. só eu tô falando, vou falar Emocional mais de baixo. novo, E que gente. naquele momento, né, aquele lance dentro de um ambiente total de suspeição pode se juntar a outros lances, pelo amor de Deus. A gente está falando de advogados bons